As mídias sociais, a tecnologia mobile, a tecnologia digital. Na minha época, a tecnologia mobile era eu carregar uma máquina de escrever Olivetti numa pasta, né? Falo, pô, o cara tem uma tecnologia mobile, né? Você fazer mídias sociais não existiam, né? Então, aí eu, assim, pra mim, porque da minha geração, que tem 44 anos, é muito mais fácil absorver as mídias sociais, né? Porque é um mal necessário, né? Que eu acho que hoje em dia, se você usar para o bem, ela te ajuda. Mas se ela te usar, você vira um ciborgue aí da não informação. No YouTube, né? Você pode botar o link de qualquer coisa que você quiser. Eu falei, pronto, o link do jornal. Mas o que eu vou colocar no jornal, no YouTube, um jornal que eu não tenho reportagem filmada e tal, que é um jornal de notícias, né? Aí eu pensei, eu posso ter um público de filmes completos, documentários, literatura, tecnologia, vídeos que você pode ir lá no YouTube, você pode colocar por sessão, né? Documentários, filmes completos. E mandei criar um vídeo pequeno de, acho que 30 segundos ou mais, falando sobre o jornal. Então, quando você abre o YouTube do jornal, o canal que chama, o canal do jornal, você se depara primeiramente com um vídeo falando do jornal. Então, eu estou falando para alguém do jornal. Então, lá vai eu de novo divulgar o meu jornal impresso, que está no canal do YouTube, né? Mas ele também tem um link, o link do jornal lá em cima, onde que ele deixa algumas mídias sociais que você pode colocar. Por exemplo, tem o link do jornal, tem o Twitter do jornal lá no Facebook, o Yousu, que é uma página digitalizada. E ele já tem mais de 370 mil acessos. Já tem um público fiel de quase 300 pessoas que curte e tal. Mês passado, assim, eu tive uma grata surpresa, né, que um aluno escreveu, eu fiquei até espantado, que me agradecendo pelo documentário que eu tinha colocado sobre crianças obesas, né, que serviu muito bem para ele, para um trabalho que ele estava fazendo na faculdade. Eu falei, pô, valeu os 370 mil acessos, isso já me paga tudo que eu imaginei, né, porque até então eu estou criando ideias, tentando formar uma ideia do jornal e divulgando, né. Então o YouTube eu uso dessa forma. O Twitter também é uma mídia diária que eu abasteço. O YouTube eu abasteço 2 vezes no mês, porque como são filmes, eu não quero toda hora ficar... Não é uma página de curtição, mas é uma página que você ir lá ver o que tem, eu boto documentário, uma vez por mês ou 2, eu boto documentário, filme completo, um show completo, né? Uma entrevista interessante, um vídeo interessante, tecnologia também. Eu tenho outra mídia que é o Yousu, que chegou no Brasil, que você digitaliza qualquer coisa, um livro, um jornal, e você folheia como se fosse ele tivesse impresso, você aumenta, você diminui, ele chega no seu e-mail direto, você não precisa acessar o site, né? Aí eu falei, pô, vou aliar o QR Code com esse site Yousu, onde eu digitalizava já o jornal. Você pode ter uma leitura, não é aquela coisa que muita gente mandava o jornal em PDF, meu jornal está no seu e-mail, aí chegava lá um PDF de 7 megas, seu computador um 48000 que não dava para baixar. Aí eu falei, isso aí é sacanagem. Aí Yousu, você manda o link. Até então eu mandava link também. Mandava aquele link, leia o nosso jornal, edição e tal. Aí eu pensei, vou aliar o QR Code com o link. Com o link com o Yousu. Aí beleza, aí eu botei o QR Code na capa, a pessoa com smartphone ou tablet pode ler o jornal, aquele jornal que está na mão dele impresso, ele pode ler como está impresso no QR Code, né? Que ele já vai direto para o page flip do Yousu. Isso não existe em nenhum jornal. Até então, existe o QR Code no jornal, mas a inovação que a gente fez, que eu falo fez porque eu trabalho por muitos, que a gente fez no jornal é aliar o impresso a outra mídia social que desse mobilidade da pessoa ler no smartphone ou no tablet, né? Aí eu, não satisfeito, falei, tá, legal, muito inovador, mas o que eu posso usar mais esse QR Code no jornal? Aí eu pensei, no YouTube. Aí eu imaginei o YouTube, você usando o YouTube. Eu falei, pô, posso aliar o vídeo, né? Que seria você, por exemplo, esse mês, eu estou falando de um rapaz que ele faz trilha sonora de filmes, né? E mora aqui em Brasília. Eu recebi um release da assessora de imprensa dele, coloquei no jornal, e num desses filmes que ele criou a trilha sonora, está o Cauan Raymond e o outro que é de Hollywood, aí, o Rodrigo Santoro, né? Aí eu falei, só que no release dela,
não estava citando que ele fez esse filme, o do diretor tal. Só que eu fui pesquisar esse filme do diretor tal, tinha esses atores que estão na mídia, né? Já que eu estou falando de mídia, aí eu acrescentei aquele som da mídia e peguei o filme que ele fez, o trailer, botei no QR Code o trailer do filme. Então eu acrescentei para o leitor a informação que vendia a informação da assessora de imprensa dele, que ele é o cara que ganhou em 2011 um prêmio no Festival de Brasília, né? Feito por fazer esse filme. Aí, acrescentei a ela as informações dos atores brasileiros que estão na mídia, mas dei para o leitor mais uma informação que foi, no QR Code, o trailer do filme. Às vezes ele não está nem interessado em saber se o cara criou uma trilha ou ganhou um prêmio, mas ele está curioso pela foto que está na página do filme que eu coloquei. Aí ele simplesmente ou vai ler a matéria e ver também o trailer, ou vai ver só o trailer e vai pesquisar. Quer dizer, eu já abri outra porta, né, nessa tal da mídia social para ele, que foi ele ter uma opção de ver o filme. Que até então ele não ia saber porque só tinha o nome do filme e não estava tão atrativo por estar esses dois atores e depois ele ter ganhado esse prêmio. Então o QR Code ele surgiu nisso. Aí eu estou criando outra. Aí eu não satisfeito com isso também. Aí eu falei assim, pô, mas como é que tá? Meu jornal tem que chegar na mão da pessoa, né? Eu não tenho essa quantidade para abranger 100 mil pessoas em Águas Claras. Não posso... Um bom jornal hoje é boa pergunta. Eu leio, eu tenho a assinatura do Correio Brasiliense, eu leio ele em mais ou menos um minuto. Ele é um bom jornal, né? Mas o que é um bom jornal hoje? É atração, atrativo. Um jornal, o jornal de umas 2 décadas para cá, ele se perdeu muito no visual. Ele ficou muito na mão do jornalista. Eu acho que existia uma profissão chamada diagramador. Hoje existe uma profissão mais abrangente, design gráfico. Eu sou diagramador ainda. Muitos dos meus colegas são design gráficos. O que abrange muita coisa. O que é um design gráfico? O cara faz 1000 coisas, né? O que é um diagramador? Ele diagrama um jornal, uma revista no máximo, né? Então, eu acho que o jornal ele se perdeu muito ficou muito na mão do jornalista. Não que seja ruim, mas se o diagramador começar a escrever, os textos não saem horríveis, então o jornalista tem que parar de diagramar ou então fotografar. Ele tem que entender da diagramação, entender a linguagem da fotografia, porque isso vai ajudar o texto dele. A diagramação, a fotografia, ela ajuda muito o jornalista. Só que quando você pede para editar uma matéria do jornalista, é a mesma coisa que você está cortando, né, o dedo dele, né? Não pode, vai alejar minha matéria, já ouvi falar isso. Mas se você, meu pai que era jornalista, ele falava uma coisa muito importante. De uma legenda você faz um texto, né? E de um texto você faz uma boa legenda. Então você tem que, o jornalista ele tem que se adequar aos espaços, né? Que ele não se perdeu isso no jornal, porque está acabando essa área de diagramação, que é a linguagem. A diagramação vai existir sempre, o diagramador, o cara lá que rala até depois que o jornalista vai embora, ele fica lá fazendo a parte técnica do jornal, mas cada um, e o jornalista antes dele foi para a rua sujar o pé de barro lá numa cidade satélite que não tem asfalto, então cada um tem seu valor no jornal. Mas cada um ele tem que entender um pouco do outro para poder respeitar. Eu trabalhei 10 anos no jornal diário. Pequeno, um jornal que o projeto foi do meu pai, né? A ideia foi um jornal de graça, distribuído na rodoviária, que é o chamado coletivo, né? Trabalhei 10 anos também numa assessoria de imprensa, então eu sei os dois lados do jornalista, como trabalho numa assessoria de imprensa, que eu acho que se ele se focar muito na assessoria de imprensa, ele vai perder um pouco do time, do que é o jornalista. Eu acho que ele tem que ralar um pouco no jornal mesmo. E como eu já fui estagiário de jornal como diagramador no Jornal de Brasília, e nunca ganhei nada. Saí de lá meia-noite, ainda era assim, hoje chamo, hoje é bullying, né? Sofria bullying, mas na época era sacanagem comigo mesmo. Os diagramadores eram velhões naquela antigamente, né? Então, a tecnologia hoje, ela agrega valores, mas o jornalista tem que entender isso, que nada substitui um bom texto. Mas o jornal, ele ainda requer um pouco de visual. Eu acho que ele tem que
ele tem que agregar um bom texto, uma boa manchete, uma boa diagramação e uma boa foto, porque cada um vai falar de uma forma para o leitor e vai seduzir. Eu já comprei um jornal, assim, que era um jornal do Rio de Esporte, pelo um título. Cheguei lá, não era nada daquilo que eu pensava, mas era aquilo que estava escrito. Eu xinguei o jornalista, mas ao mesmo tempo eu parabenizei ele porque ele me fez comprar o jornal por causa daquele título, assim. Pelo título, não foi nem pelo visual, porque eu, como diagramador, primeiro eu podia... Mas eu olhei o título assim, eu falei, cara, eu tô curioso. Aí fui lá, comprei, cheguei em casa, não era nada daquilo, mas era aquilo que ele tinha escrito. Ele não me enganou, mas ele escreveu um bom título. Eu acho que falta um pouco isso. Ousadia no jornalismo, né? Ter um bom título. Como é que você consegue isso? Um bom título, uma boa diagramação, absorvendo tudo do mundo, né? Além das mídias sociais, além de uma boa música, filmes, exposições fotográficas. Você não precisa ser especialista nisso, não. Assim, eu sou muito assim, eu gosto de andar pouco de carro, que anda muito de carro minha esposa, né? Apesar que o 20 tá meio meu, né? Fazer o quê? Mas eu acho que você absorve muitas coisas andando na rua, olhando. A rua é um documentário diário, assim, para um jornalista, para um diagramador, para um fotógrafo, para quem leva para o público o dia a dia de uma cidade. Eu acho que se você não precisa conhecer os lugares, assim, endereço, CEP, não, mas só de pensar, você fala assim, você vai escrever um título, um texto, né, falando de jornalista, dá um déjà vu assim, você, pô, eu imagino aquela cena que eu vi num café, aquela senhorinha com aquela mochila no chão, o menino chorando e tal, disso você cria um bom texto, um título, e você não vai escrever nada daquilo, mas você vai estar ali fragmentando visualmente coisas que você está vivenciando. Isso para vivenciar você não pode estar dentro de um carro, sabe, dentro do escritório. Eu acho que hoje em dia o jornalista ele está muito executivo, né? Daqui a pouco entra na redação um cara de gravata, que já tem, né? Mas todos, né, de gravata, tem uma parte executiva sentando e pedindo para uma secretária um café, né? Aí já é o fim do mundo, né? Mas eu acho que falta um pouco de absorver, ter contato além do visual, do dia a dia com a cidade, de onde você vai escrever, né? Ou de que você vai escrever, né? Você não precisa ser especialista, mas você conversar com as pessoas, ter contato, não ter o preconceito quando você vai fazer uma matéria. Você tem que estar sempre com a mente aberta, assim que eu já fui muito com estagiários assim, né, que fazer matéria como fotógrafo para a revista que eu era fotógrafo na época do Sesc, né? Fotografei 10 anos lá e a gente tinha a FEComércio tem uma revista que eu fotografava também, que é o mesmo presidente, Sesc, Senac, Federação Comércio é o mesmo presidente, então tinha uma revista que englobava os S, né? Então eu fotografei muito teatro, muito de tudo, né? Aí ela ia lá toda triste e tal, eu falei, não, abre a mente que você vai fazer uma boa matéria. Chegava lá, ela se espantava com ela mesma, se surpreendia, né? Uma vez eu subi na mesa do presidente do Sesc, a jornalista lá ficou com o olho aberto assim, eu falei, não, presidente, vem andando de lá pra cá. Aí eu fotografei de baixo para cima ele para a revista do Sesc, né? Porque até então era entrevista, todo mundo fotografava meio corpo. Aí eu falei, vou fazer um negócio diferente. Posso subir na sua mesa, presidente? A única coisa que eu ia levar é um não, né? E olha que eu sou tímido, né? Mas quando você está ali naquele corpo de ser jornalista ou fotógrafo, você tem que incorporar, é um personagem. Então você tem que estar ali, vamos ver o que esses fragmentos de coisas que dão não tem uma como é que você é feliz? Ninguém sabe, é vivendo, né? Então, acho que o fragmento de coisas, absorver muito o dia a dia do que você vai fazer, ou do que você faz, de conversar com as pessoas, de até novela. Eu não vejo, né? A televisão aberta quase não vejo, porque eu não tenho muito tempo, né? Não é que eu seja muito importante, eu sou muito importante, mas é que o dia a dia me deixa de coisas para fazer tão, né, preso. Mas assim, eu consigo ver uma novela através de sites, através do áudio, através de a Globo passa novela assim 24 horas, né, que é comercial. Então você consegue entender a novela todinha sem estar vendo, né? Se você pegar ela no último capítulo, você sabe dela ela todinha. E para você falar num texto, quando você vai escrever alguma coisa disso para o jornalista, ele tem que ter visto a novela. É engraçado, né? Mas para escrever uma coisa, um texto até que abrange muitas pessoas, ele vai falar para todos, né? O jornalista fala para todo mundo, para o intelectual e para a senhorinha, né? Então ele tem que saber um pouco de tudo. Eu acho que é aí que é uma receita, não é uma fórmula, né? Para você fazer um bom jornal.